Boa tarde a todos os senhores e as senhoras, aos colegas que nos acompanham pela internet. Nós estamos reunidos no plenário dessa Casa de Leis para, mais uma vez, realizarmos uma reunião extraordinária dos trabalhos da CPI da dengue. Nessa ocasião, além dos expedientes recebidos e os requerimentos, nós estaremos escolhendo depoimento da Sua Excelência, o secretário de Saúde, Dr. Nardi, e demais membros da equipe responsável pelo combate à epidemia de dengue em Maringá. E antes de procedermos com esse trabalho, nós queremos solicitar ao nobre relator desta CPI que proceda à leitura de expediente recebido, originado da 15ª Regional de Saúde. Ilustríssimo Senhor, venho por meio desta até Vossa Senhoria em resposta ao ofício número 2, 063/2014, de 25 de abril de 2014, informar a relação de servidores lotados na seção de vigilância epidemiológica da 15ª Regional de Saúde, que acompanha a situação da epidemia de dengue. Marcela Castilho Pérez, Clarice Valentim Pires, Luiz Carlos de Oliveira. Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e apreço. Também nós recebemos, a partir de requerimento formulado pelo relator dessa CPI, o vereador Mário Verri, expediente encaminhando a produção legislativa no tocante ao assunto dengue. E nós encaminhamos também nosso relator para registro, também a releitura do ofício. Ofício número 13, de 2013, não sei se está certo aqui, senhor presidente, que é o ofício que eles estão mandando para a gente. Vimos por esse meio encaminhar os relatórios das matérias solicitadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme ofício número 5, de 29 de abril de 2014. Cumpre-se informá-lo que, nos últimos 10 anos, apenas foram encontrados projetos de leis, indicações e requerimentos em relação aos ofícios solicitados. Não encontramos nenhum documento enviado pela presidência dessa Casa ou pela mesa executiva. Caso tenha sido enviada pelo gabinete de vereadores, não tenhamos acesso a esses documentos, por se tratar de correspondências particulares de cada edil. Nesse caso, seria necessário solicitar ao gabinete. Senhor presidente, eu não sei se há necessidade de ler, que são diversas indicações que nós vamos estar passando para todos os vereadores que compõem essa CPI. Pois não, Excelência. Também nós queremos solicitar ao nosso relator que proceda a leitura da ata da 3ª reunião ordinária dessa CPI, que ocorreu no dia 28 de abril do corrente. Ata da 3ª reunião, 28/4/2014. Aos 28 dias do mês de abril de 2014, reuniu-se no plenário o vereador Ulisses Bruder, a Comissão Parlamentar de Inquérito da dengue, instituída pela Portaria 063/2014. Essa comissão, na qual a presença do vereador Luciano Brito, presidente, Mário Verri, relator, vereador Belino Bravin, vereador Dr. Manuel e vereadora Márcia Socrepa, membros. Participaram da reunião o senhor Aldir César Médici, coordenador da assessoria técnica da CPI, e os assessores Dr. William, Antônio Marcos dos Santos, Betânia, Marta, Cristina Jaqueline Tortola. Iniciando, o presidente Luciano Brito solicitou ao relator Mário Verri para proceder à leitura da ata da 2ª reunião, realizada no dia 22/4. Posta a ata em votação, o relator Mário Verri solicitou que fosse consignado em ata o período em que se procederá às pesquisas das ações da Câmara Municipal referente à dengue, se a partir de janeiro de 2003 ou dos últimos 10 anos, lembrando que o requerimento aprovado expressava os últimos 10 anos. Dessa forma, o presidente Luciano Brito consignou que se providenciará a correção citada, sendo a ata aprovada correção devida. Em seguida, o presidente Luciano Brito solicitou à vereadora Márcia para proceder à leitura de requerimento de autoria do vereador Dr. Manuel e das respectivos
e do respectivo parecer jurídico. Dessa forma, a vereadora Márcia Socrepa informou que o vereador Dr. Manuel solicita que se oficie à 15ª Regional de Saúde para requerer o envio dos dados estatísticos de 2013 a respeito dos índices de notificações dos casos confirmados sobre o número de criadouros no município de Maringá, Sarandi e Paissandu, sendo o parecer jurídico favorável. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Dr. Manuel para justificar os motivos de seu requerimento. Posto em votação, o requerimento foi aprovado. Após, o presidente Luciano Brito solicitou ao relator Mário Verri para ler o requerimento de autoria da vereadora Márcia. Dessa forma, o relator informou que o requerimento solicita quantas pessoas deram entrada nos hospitais com sintomas de dengue, se houve óbito, qual o número. Após, informou que o parecer jurídico é favorável, com ressalvas, pois algumas informações já foram requeridas pelo presidente Luciano. Posto em votação, o requerimento foi aprovado. Em seguida, o presidente Luciano Brito fez requerimento verbal solicitando que a comissão faça diligências nos bairros mais afetados pela dengue, bem como nos fundos de vale, para apurar a situação da epidemia que se encontra nesses locais. Posto em votação, o requerimento foi aprovado. Após, o presidente Luciano Brito informou que foram convocados para prestar esclarecimento à CPI na presente data, como representantes da 15ª Regional de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, o senhor Kazumichi Koga, diretor, e a senhora Lúcia Toshiko Shimazaki, chefe da Atenção e Gestão. Assim procedeu os seus chamamentos para início das inquirição, conforme termo de declaração em anexo. Passando a inquirição, o presidente Luciano concedeu a palavra para as manifestações iniciais dos convocados. Dessa forma, pronunciou o senhor Kazumichi, informando que Maringá possui gestão plena, tendo autonomia para tomar suas decisões. O Estado funciona de forma complementar, apenas funcionará na gestão de saúde de forma suplementar se a gestão não estiver sendo eficaz, por determinação judicial. Após, o presidente Luciano questionou qual é a área de abrangência da 15ª Regional. Em resposta, o diretor informou que abrange cerca de 30 municípios, incluindo Maringá, que é o maior município, perfazendo uma população de 748 mil habitantes, sendo a sede em Maringá. Em seguida, questionou o presidente como funciona o sistema de unidade da semana epidemiológica. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que a semana epidemiológica se inicia em agosto em razão das características da doença de se proliferar no verão, porque no inverno começa a barreira física do frio. No verão, com as combinações de chuva e calor, começa a eclodir os ovos do pernilongo e a proliferação das larvas. Informou que as pessoas se preocupam em matar o pernilongo, mas ele tem uma vida curta. Matar o pernilongo e não destruir criadouros não resolve o problema, pois poucos dias depois as larvas se tornam mosquitos adultos. Após, o presidente Luciano questionou o que significam os termos caso notificado e caso confirmado, caso autóctone e o caso importado. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que casos notificados são aqueles em que as pessoas estão com sintomas. Procura a unidade de saúde e o médico suspeita que seja dengue, mas não há confirmação, porque dengue é parecido com os sintomas da gripe. A pessoa vai ser observada e após 2 ou 3 dias é solicitado que essa pessoa retorne à unidade em que ela foi atendida, para verificar qual é a evolução da doença, se ela progrediu ou regrediu, para saber se é dengue ou outra doença viral qualquer. Depende do grau de gravidade da doença. A pessoa poderá ser orientada e retornar à sua residência, ou receber outro tipo de tratamento. Por sua vez, os casos confirmados são aqueles em que se tem certeza que é dengue, por isso, há grande número de casos notificados, mas que não corresponde aos casos confirmados. Caso autóctone, é isso? É aquele originado dentro do próprio município. Casos importados são os pacientes originários de outras regiões, de forma da cidade que aqui estão sendo atendidos. Para casos notificados e confirmados, nem sempre é necessário fazer o exame laboratorial. Clinicamente, é possível fazer o diagnóstico. Após, questionou o presidente Luciano, no caso de exames laboratoriais,
laboratorial, qual o prazo para o resultado? Ao que o senhor Kazumichi informou que os exames laboratoriais são realizados aqui em Maringá mesmo, com reação sorológica. Informou que o exame pode dar positivo, mas o laboratório tem que fazer a separação do IgG ou IgM para averiguar se a possibilidade desse exame é de igual dengue atual, ou de dengue que o paciente contraiu anteriormente. Além disso, há 4 tipos de sorologia diferentes do vírus da dengue, sendo que apareceu um caso do tipo 4 recentemente em Paranavaí, e a Secretaria de Saúde ainda não possui a tipologia do vírus para saber quantos casos de dengue tipo 4 há na região. Informou que no ano passado houve uma infestação muito grande do tipo 4 de dengue no Paraguai, com números expressivos de mortes. Informou que a intenção era de fechar a fronteira com bloqueios de caminhões, observar as pessoas que atravessavam a fronteira para saber se estão com sintomas e impedir a entrada desse tipo de vírus. O grande risco que acontece quando uma pessoa de outra cidade vem buscar trabalho em Maringá é o chamado circulação viral, porque o portador do vírus não transmite diretamente a doença, precisa de um pernilongo transmite a doença a outra pessoa. É necessário esse vetor. Quando uma pessoa de outra localidade vem a Maringá doente, ela circula o vírus. Após, o presidente Luciano informou que em Maringá houve um crescimento demográfico de cerca de 38 mil habitantes, sendo que o crescimento dos casos de dengue deveria ser proporcional. Todavia, verificou-se que até a 14ª semana de 2014 que se registrava 5.236 casos notificados. Dessa forma, houve um crescimento da quantidade de doentes, maior que o crescimento esperado, se considerando o crescimento demográfico no mesmo período. E questionou qual a posição dos convocados sobre os motivos que geraram esse fato. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que até o dia 28 de abril registrou-se 6.447 casos notificados, sendo que nem todos se confirmaram como dengue. Afirmou que a notificação tornou-se mais eficiente pela capacitação que deve ser feita. Os agentes da área de saúde devem observar a pessoas que têm a doença, porque se ela não for observada, quando procurar uma unidade de saúde, seu caso estará mais grave. Vê-se pela curva epidemiológica que o número de casos notificados vem caindo, em razão da diminuição da temperatura, mas estamos entrando no momento da gripe A, que possui sintomas parecidos. Por isso, a capacitação dos agentes das unidades de saúde é importante para que possam observar o doente, pois se após 3 dias ele não melhorar, terá que fazer mais exames. Por fim, o presidente Luciano informou que a Secretaria Estadual de Saúde fez um estudo da região metropolitana de Curitiba, chamando estudos entomológicos para verificar a presença do mosquito Aedes aegypti, e questionou que a 15ª Regional fez estudos semelhantes na região de Maringá. Ao que o senhor Kazumichi informou que sim, que possui uma equipe de entomologia que estuda as larvas e a classifica. Há uma seção em Maringá que atende também outras cidades. Fala-se de Curitiba porque lá praticamente não é esse mosquito, e esse ano apareceram alguns casos, por isso estão observando. Encerrando os questionamentos, o presidente do senhor fez uso da palavra o relator Mário Verri, também para seus questionamentos. Dessa forma, o relator Mário Verri questionou qual o número de casos confirmados e em qual período, ao que o senhor Kazumichi informou que seriam 2.031 casos confirmados da doença no ano de 2014. O relator informou que o Ministério da Saúde considera tolerável até 1% o número de infestação e questionou qual a quantidade do município de Maringá. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que até 1% é o nível ideal, que até 4% é o estado de alerta e que em Maringá, na média, é de 2,4%. Mas há bairros que ultrapassam os 4%, há alguns com 5%, como o Conjunto Champanhã, Paulino e Requião, praticamente toda a região norte da cidade. Após, o relator informou que está publicado no site do Governo do Estado que 49,47% dos casos
atinge a população ativa, entre 20 e 49 anos, que são as pessoas que não estão em casa. Por outro lado, as crianças e idosos, que são os menos afetados. Conclui dessa forma que a dengue não está em casa, pois atinge mais quem tem que sair da sua residência. Lembrou que Maringá tem gestão plena, mas se essa gestão falha, alguém tem que ser acionado. E questionou, sendo a Regional de Saúde um órgão de suporte e fiscalização do município, que tem acesso a todas as informações. Se houve alguma ação da 15ª Regional de Saúde, em resposta, o senhor Kazumichi informou que cobram de todos os municípios e há ouvidoria, onde há reclamações de pessoas nos locais em que o município está fazendo seu papel. O problema está na rua, os criadores estão na rua, é um problema cultural, pois as pessoas jogam lixo na rua, no chão, a qualquer saquinho de plástico que acumula água, o mosquito já coloca seus ovos. Esses ovos podem durar até 1 ano sem água, e quando houver o meio necessário, que é água e calor, ele vai eclodir. Mas não é só o lixo, os ocos de árvores, as bocas de esgoto pluviais estão cheias. São muitos detalhes que passam despercebidos. Por isso, é necessário que haja capacitação dos agentes da endemia. Temos uma cultura de muito lixo na rua e 80% dos criadores estão no lixo. Após, questionou o relator, onde houve falha na condução do trabalho a essa doença, para se chegar à situação de epidemia. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que não é possível identificar onde houve falha. Quando se usa o fumacê, passa 5 ciclos, de manhã e de tarde, e enquanto isso, tem que se fazer um mutirão, destruir os criadores e fazer uma limpeza geral. Mas se observa que após 15 dias está tudo igual de novo. É um caso complicado, porque seriam necessários mudar os hábitos da população. Outra questão é que não se pode passar o tempo todo fumacê, porque causa problemas adversos também, mata os outros insetos e gera desequilíbrios ecológicos. Quando não se passa fumacê, passa o agente com bomba, que entra nas residências para passar o veneno. Informou que essas ações são preventivas e que, quando surgem notificações em uma determinada área, esse agente imediatamente começa a atuar. Após o relator, questionou a respeito do plano de aplicação do Vigia SUS, que encerrou o prazo em 31/3. Se a regional tem conhecimento, se o município aplicou adequadamente. O senhor Kazumichi informou que sim, que o Vigia SUS tem recursos para isso, e a Regional de Saúde cobra para que a Prefeitura efetivamente utilize esse recurso. Em seguida, questionou o relator quantas unidades de saúde há em Maringá, sendo informado pela senhora Lúcia que em Maringá existe cerca de 30 unidades básicas de saúde. Encerrando o questionamento, o relator fez uso da palavra a vereadora Márcia, a fim de questionar aos depoentes como funciona a gestão plena de saúde, se o Estado participa de alguma forma e se há repasse de recursos. Em resposta, a senhora Lúcia informou que hoje, nos serviços de saúde, cada secretaria pode optar pela forma que vai conduzir o serviço de saúde. E Maringá optou por uma gestão plena, porque é integral. Ela recebe todos os recursos de todas as áreas dessa atenção básica, desde a atenção básica até média e alta complexidade. Os recursos são para o município para gerir os recursos e ações da Secretaria de Saúde. A maior parte dos municípios estão na gestão que é plena, mas não integral, pois assumem só a questão da atenção primária, que são os trabalhadores feitos nas unidades básicas de saúde, e não assumem os recursos da média e alta complexidade, que são os serviços especializados e os internamentos, e ficam a cargo do governo. Na gestão plena, o Estado tem a função de assessorar, regular e fiscalizar o sistema. Existem recursos específicos que o Estado destina ao município em gestão plena. O município é pleno também em suas ações de gerir os recursos, fazer a gestão própria, tomando a decisão de onde investir. Após, fez uso da palavra o vereador Dr. Manuel, informando que os municípios de Maringá, Sarandi e Paissandu são conurbados, e questionou quais os índices de infecção dessas 3 cidades. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que em Paissandu há 38 mil habitantes,
392 casos notificados, 72 casos confirmados. Em Sarandi, há 91.364 mil habitantes, 1.280 casos notificados e 326 confirmados. Segundo o coeficiente para comparação, Sarandi tem 356,81 para 100 mil habitantes, enquanto Maringá tem 615 para 100 mil. Após o vereador Dr. Manuel, questionou se a 15ª Regional tem conhecimento dos motivos que levaram Maringá a ter o dobro dos casos registrados em comparação com Sarandi. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que não possui essa informação, mas lembrou que pode haver uma subnotificação em Sarandi. Informou que não é possível quantificar. Outra questão que pode influenciar nesses números é o fato de muitas pessoas residentes em Sarandi buscarem atendimento hospitalar em Maringá, fazendo que se registre uma notificação na cidade de Maringá. Observou-se um fluxo de paciente muito grande de Sarandi para Maringá. Questionou o vereador Dr. Manuel se a 15ª Regional tem a estatística de internamentos entre os dois municípios. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que não possui esses dados, mas sabe que os hospitais são totalmente ocupados com pessoas em observação com dengue, dificultando inclusive o atendimento a outras doenças. Em seguida, o vereador Dr. Manuel questionou qual o protocolo de atendimento que os hospitais devem seguir para os casos da dengue, bem como para proceder às notificações. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que a 15ª pode capacitar os agentes que trabalham nas unidades de saúde, nos hospitais, os médicos, discutir os parâmetros que orientam os pacientes para tomarem bastante líquido para fazer a classificação de risco, para saber se é leve, moderado ou grave, verificar se há sinais de choque ou de hemorragia. Informou que muitas vezes os pacientes chegam com sintomas leves e são mandados para casa, e dias depois retornam aos hospitais com sintomas mais graves. Mas essa piora é decorrente da evolução da própria doença. Após, o Dr. Manuel informou que existe o protocolo, mas questionou qual a segurança que a regional tem de que os protocolos estão sendo cumpridos e que todos os casos realmente notificados. Para responder, o senhor Kazumichi fez uma suposição de um caso mais grave, uma morte, pois, por exemplo, informou que nesse caso é feito uma investigação com prontuário desde o primeiro atendimento na unidade de base de saúde, como foi o tratamento, quais foram os exames, qual foi a procura da unidade básica, qual foi o encaminhamento, o hospital e como foi o óbito. Informou que é feito um rastreamento completo para apurar onde houve a falha. Por isso que é demorada a respeito para verificar se a pessoa morreu ou não de dengue. Após, questionou o vereador Dr. Manuel se existe algum dado ou estudo que informa se há mais ou menos propensão para o mosquito alcançar moradores dos andares mais altos de prédio. Em resposta, o senhor Kazumichi informou que há estudos nesse sentido, mas não sabemos dizer a altura que atinge. De acordo com o que se pode verificar, a partir do 3º andar já é menor o índice de infestação. Mas é possível haver casos de mosquito no 10º andar de um prédio. Informou que o mosquito, em média, sobe até os 6 metros de altura e que uma área de sobrevoo de 300 metros. Encerrando os questionamentos, o presidente Luciano agradeceu a presença dos depoentes, informou que em sua oitiva foi registrado em meio audiovisual, solicitando autorização para reprodução de som e imagem, o que foi concedido pelos convocados. Após, comunicou que na próxima reunião será ouvido o secretário municipal de saúde, senhor Antônio Carlos Nardi, o gerente de vigilância epidemiológica e ambiental e diretoria de vigilância em saúde. Por fim, o presidente Luciano informou que no momento oportuno a CPI fará diligências para apurar questões relativas à dengue no município de Maringá. Agradeceu a presença de todos e encerrou o trabalho. O conteúdo da íntegra da reunião comissão parlamentar foi registrado em meio audiovisual, estando e o CD de mídia anexa a essa ata. É isso, senhor presidente. Solicito aos novos vereadores que emitam então o parecer e o voto, né? Voto já favorável à aprovação dessa ata, não fazendo nenhuma emenda, né? Como vota o vereador Belém Bravin? Voto favorável. Como vota o
vereadora Márcia Crepa. Favorável, presidente. Como vota o nobre vereador Mário Velho? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Dr. Manuel? Favorável. Então, declaro aprovado então a ata. E nós temos mais dois requerimentos também, de autoria do nosso relator, vereador Mário Velho. Solicito que faça a leitura, né, da íntegra e da súmula do parecer jurídico. Requerimento. O adiante vereador, com assento à Câmara Municipal, no uso das suas atribuições regimentais, requer à mesa que se oficie o senhor Luciano Brito, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Dengue, solicitando que se oficie a direção do Hospital Universitário de Maringá no que segue: listagem com os óbitos infantis ocorrido no período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2014, contendo a causa mortis e o diagnóstico inicial da internação. Senhor presidente, tem o parecer jurídico que é favorável, senhor presidente. Não sei se o vereador autor quer fazer alguma consideração acerca do requerimento. Não, ele é muito claro, não é necessário. Voto favorável ao requerimento. Como vota o vereador Dr. Manuel? Favorável. Como vota a nobre vereadora Márcia Crepa? Favorável, presidente. Como vota o nobre vereador Belim Bravin? Favorável. Aprovado então o requerimento. Nós temos mais um requerimento. Solicito ao relator que proceda à leitura. Requer à mesa que oficie o senhor Luciano Brito, presidente da Comissão Parlamentar CPI da Dengue, solicitando que se oficie o senhor secretário de Saúde, Antônio Carlos Nardi, em forma de requerimento no que segue: apresente cópia do Plano de Aplicação Vigia SUS 2013, Plano de Aplicação Vigia SUS 2014. É isso, senhor presidente. Apresente os planos de contingência 2013-2014 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. E o parecer jurídico também favorável, senhor presidente. Nós queremos colocar então em discussão e votação. Declaro favorável ao requerimento do vereador. Como vota o nobre vereador Dr. Manuel? Favorável. Como vota a nobre vereadora Márcia Crepa? Favorável, presidente. Como vota o nobre vereador Belim Bravin? Sou favorável. Não havendo mais nenhum requerimento, nós queremos comunicar mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham pela internet, os colegas da imprensa aqui presentes e também no auditório. Nós estamos aqui reunidos na nossa 5ª reunião da CPI da Dengue. Nesta ocasião, além de termos aprovado alguns requerimentos e feito a leitura de alguns expedientes e aprovação da nossa última ata, nós passaremos a colher o depoimento das autoridades da Secretaria Municipal de Saúde. Desde já nós queremos agradecer, a presença de toda a equipe do nosso secretário Municipal de Saúde, Dr. Antônio Carlos Nardi, também com ele a gerente de Vigilância Epidemiológica de Maringá, doutora Evelyn Nakashima, também o gerente de Vigilância Ambiental, senhor Silvio Marcos, a diretora de Vigilância, da Vigilância em Saúde, Rosângela Treichel, também os responsáveis técnicos pelo Programa Municipal de Combate à Dengue, o Delices Janete, e também a gerente de Assistência à Saúde, Daniele Benes. Nós queremos de antemão, doutor Nardi, agradecer, também a Treichel, toda a equipe, todos os senhores aqui. Queremos fazer o registro. O doutor Nardi sempre tem estado presente quando solicitado sua presença nessa Casa de Leis, tem enriquecido toda a discussão em torno da saúde, e nós queremos fazer esse registro. Nós agradecemos em nome do plenário dessa Casa de Leis, respeito de Vossa Excelência, no tocante à atuação dessa Casa de Leis, a vigilância, a fiscalização e a auxiliação, e a maneira como nós devemos também auxiliar o Executivo no encaminhamento das questões das demandas municipais concernentes à saúde. Nós temos uma formalidade e nós queremos passar a fazê-la para encaminharmos então a acolhida dos depoimentos. Nós queremos então solicitar a todos que falem seus nomes completos, as funções que ocupam,
e também omitindo-se 3 dígitos do seu número do RG, apenas para registro digital e também para a parte legal da nossa CPI. Começando então pelo Dr. Nardi. Dr. Nardi, o nome completo, a função e o RG omitindo-se 3 números. Antônio Carlos Figueiredo Nardi, secretário municipal de saúde e odontólogo. E meu RG, São Paulo, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 7887. E a função, né, doutor Nardi, no Executivo? Eu disse, secretário municipal de saúde e odontólogo. Ok. Também, doutora Evelyn Nakashima. Meu nome é Evelyn Nilva Nakashima Braga, sou gerente de epidemiologia e o meu RG é 40797. Pois não. Senhor Silvio Marcos. Sou o Silvio Marcos Torrecilha, gerente da Vigilância Ambiental, RG 6.391.939, dígito 0. Senhora Rosângela Treichel. Rosângela Treichel Sainz Surita, diretora da Vigilância em Saúde, RG 7426. Também o senhor Delices, senhora Delices Janete. Eu. Delice Janete Beltrini Fonzar, sou enfermeira técnica do Programa Municipal de Controle da Dengue. O RG 3236-739-9, Paraná. Também a senhora Daniele Benes. Daniele Benes Canassa Martins, gerente de assistência à saúde, 3763, Paraná. Muito obrigado. Nós queremos, por uma formalidade, né, tendo em vista o nosso Código Civil e Penal e o ordenamento jurídico da nossa lei orgânica e também demais estatutos jurídicos, nós queremos solicitar a todos, né, que façam uso urbano da palavra e também sejam fiéis à verdade, tendo em vista que os senhores estão aqui diante da CPI da dengue, né? Havendo algum constrangimento, os senhores têm todo o total direito, né, a permanecerem calados, né, não sendo obrigados a serem de alguma forma coagidos a verbalizarem qualquer coisa. Queremos então iniciar as perguntas e coloco a apreciação dos nossos vereadores, tendo em vista que, doutor Nardi, nós não sabemos a especificidade, né, de cada um dos senhores no tocante às perguntas que cada vereador tem e está formulando. Então, os senhores têm a liberdade de responderem, de complementarem, de aquilo que julgarem ser necessários, né? Então, eu sempre vou direcionar ao secretário, e aí o senhor, que conhece as competências de cada um, pode estar encaminhando aí para complementar e enriquecer a resposta, né? Perfeitamente. Primeira pergunta que eu tenho, aliás, não são nem perguntas, secretário, na verdade são alguns dados, para que a gente atualize aí, e também para que a gente não cometa nenhum erro. Qual é a metodologia utilizada, senhor secretário, para a detecção da infestação do mosquito Aedes aegypti no município? Nós sabemos que existem muitas informações que são vinculadas na mídia, e até mesmo para nós, enquanto leigos, nesse trabalho, nossa investigação, é muito importante nós entendermos como que é essa metodologia. Boa tarde aos nobres vereadores e a todos os nossos companheiros da Secretaria. A metodologia, presidente, ela é utilizada através do levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. Esta é a metodologia que o Brasil adota no Programa Nacional de Controle da Dengue e é feito o levantamento de índice rápido, que inclusive foi o que nós apresentamos nesta Casa de Leis, quando aqui estivemos, o primeiro LIRA realizado no ano de 2014. Cada município do país deve realizar 4 levantamentos de índice rápido por ano, para que, dentro desta proposta, nós possamos ver o índice de infestação predial de toda a cidade e também dividida por estratos, uma vez que o programa de controle da dengue ele é trabalhado em estratificações. Cada área da cidade compreende um extrato dentro de um global de assistência. Desta forma,
o levantamento de índice rápido é feito a cada trimestre, 4 trimestres no ano, por isso são 4 liras. Maringá, no ano passado, realizou os 4 liras, 2013, e no ano de 2014 já realizamos o primeiro lira. O segundo lira está previsto para ser realizado na primeira semana de junho, o terceiro lira na primeira semana de setembro e o último lira na última semana de novembro, onde se faz todo o trabalho também já de capitalização, uma vez que, tomando a liberdade e prestando atenção nos próprios depoimentos dados pelo Dr. Kazumich na sua colocação e lido pelo nosso relator, o Dr. Kazumich deixa muito claro que é o período crítico para a dengue, exatamente o período que compreende de dezembro a início de maio todos os anos. E por isso se realiza sempre, ou no final de novembro, ou no primeira semana de dezembro, o levantamento de índice, também para nós podermos mapear os bairros de maior infestação, verificar qual é o maior problema e onde a ação focal deve ser dirigida. Nós temos observado, secretário, que a gente até eventualmente usa essa expressão epidemia, né? E Maringá pode se considerar que ela se encontra numa situação de epidemia de dengue? Maringá atingiu o índice de infestação de epidemia de dengue exatamente pelo quadro de numérico. Nós temos hoje uma classificação também pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, onde um município ele é determinado e caracterizado como epidêmico ou em epidemia quando ele atinge a proporcionalidade de 300 casos confirmados para cada 300 casos para cada 100 mil habitantes. Desta maneira, Maringá, quando chegamos a 980 e poucos casos dentro da nossa população de 380 mil habitantes, que é a população que nós trabalhamos, Maringá foi considerado em epidemia. Porém, o município sempre trabalhou com todo o trabalho efetivo e todas as ações preconizadas dentro do Programa Nacional de Controle da Dengue, porque para nós, equipe técnica, equipe de campo e equipe epidemiológica e assistencial, nós temos que trabalhar, e aí o nobre vereador Dr. Manuel, como nosso médico da rede, sabe bem que é esse o trabalho que nós desenvolvemos, para que a assistência e os sinais de alarme de cada paciente, eles sejam detectados de imediato, ou nas unidades básicas de saúde, ou nas unidades de pronto atendimento, independente do estado em que se encontra. Para quê? Como nós, em meados do mês de março, nós chegamos aos índices numéricos epidêmicos, mas já estávamos trabalhando nesta hipótese, até pelo próprio índice de infestação, pelo número de notificações que nós já havíamos coletado e pelo trabalho que nós tínhamos que desenvolver para que o manejo clínico ao paciente fosse disparado. Hoje, nós já podemos colocar que com a queda do número de infestação, a queda do número de notificações e a queda do número de positividade, o que é mais importante, nós já saímos da situação de epidemia grave. Porém, ainda continuamos com o quantitativo numérico e isto quem determina também é o próprio Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual, a qual, independente da situação que o município se encontra, nós temos que dar continuidade ao trabalho, tanto de campo quanto assistencial. E é isto o que a Secretaria Municipal de Saúde vem procurando fazer integralmente e ininterruptamente, independente do verão ou do inverno, ou de qualquer período do ano, uma vez que, dentro de todos os bordões, presidentes, que nós trabalhamos, um dos bordões que nós mais utilizamos é: a dengue se combate todo dia e é um problema meu,
seu e de todos. Então, é exatamente com esta ciência e metodologia que a nossa equipe de trabalho procura desenvolver ininterruptamente, todos os dias e todos os meses do ano, nosso trabalho. Secretário, qual é o número de casos confirmado, atualizado aí por média semanal e o atualizado que o senhor possa estar nos passando no dia de hoje? Eu vou precisar consultar os universitários, porque aí em termos de número tem hora que a cabeça também falha, mas o último boletim da sexta-feira às 16 horas, nós estamos com 6.416 notificações, 6.416 notificações e 2.185 confirmações. E aí, nobre vereador, nós trouxemos, e eu gostaria depois de poder também estar colocando, uma vez que o nosso secretário de Fazenda e Gestão repassou à nossa secretaria o ofício desta presidência e dessa relatoria, solicitando as documentações inerentes à Secretaria Municipal de Saúde, e como esta é uma sessão absolutamente oficial, depois eu quero passar as mãos também dos nossos nobres vereadores, vereadora Márcia, vereador Belino Bravin, vereador Manuel, também toda a documentação solicitada e mais alguns documentos que nós achamos pertinente como contribuição de informação qualificada de todo o trabalho que nos é realizado, e dentro disso, na leitura da ata feita pelo relator Mário Verri, eu pude observar que o Dr. Kazumiti Koga, nosso diretor da 15ª Regional de Saúde, falou da questão das semanas epidemiológicas do ano. A metodologia das semanas epidemiológicas, vereador Luciano Brito, ela somente é adotada desta forma no estado do Paraná e não no restante do Brasil. O estado do Paraná adota como a primeira semana epidemiológica do ano somente a partir do mês de agosto. E nós contabilizamos, Secretaria Municipal de Saúde, Sistema de Informação e Notificação de Agravos e Notificação, que é o SINAM, no qual o CISPNCD, que é o Sistema de Informação em Saúde do Programa Nacional de Controle da Dengue, faz parte. O CISPNCD e o SINAM, eles trabalham pela semana anual. Então, todos os casos que nós estamos colocando e contabilizando são casos notificados e confirmados em Maringá a partir de 1º de janeiro de cada ano. Desta forma, a documentação solicitada por esta CPI, ela nos veio para os anos de 2013 e 2014, das semanas epidemiológicas do ano. E eu quero passar posteriormente às mãos de Vossa Senhoria esses dados, e deixando muito claro, também me antevendo a uma resposta dada pelo Dr. Kazumiti Koga na questão dos casos notificados, dos casos confirmados, exatamente desta forma. A nossa equipe, ela tem que trabalhar com a expertise da informação. E eu, mais uma vez, cito o exemplo do Dr. Manuel como um médico da nossa rede assistencial, que recebe também todas essas nossas informações e cobranças no sentido de aplicação protocolar clínica assistencial desse desenvolvimento. Então, desta forma, presidente, nós trabalhamos com os sinais de alarme, e quando uma região da cidade, dentre as 29 unidades básicas de saúde que a nossa Secretaria de Saúde contém, além das duas unidades de pronto atendimento, 24 horas, quando em alguma região ou em alguma unidade básica de saúde nós temos uma ascendência extemporânea
de um determinado agravo, no caso específico a dengue, nós já acionamos a lanterna e é exatamente dessa forma que nós acionamos imediatamente a gerência da epidemiologia, a gerência assistencial e o programa dentro da direção de vigilância em saúde. Para quê? Para que aquele agravo, no caso falando da dengue, também a coordenação municipal de controle da dengue, para que nós fiquemos atentos e notifiquemos a todos os casos. E é exatamente por isso, vereador, e pela confusão dos sinais e sintomas, não é verdade, doutor Manuel, que nós temos um alto índice de notificação para que nós tenhamos a expertise do momento e da detecção. É assim que se detecta um índice de infestação elevado ou um agravo em uma área específica da cidade. Em Maringá, no ano de 2014, o comportamento da doença ficou muito restrito à zona norte da cidade até meados ou na terceira semana do mês de fevereiro. Após a terceira semana do mês de fevereiro, até então ele estava extremamente restrito à área do conjunto Paulino, Requião e Guaiapó. E onde havia o maior número de notificações, uma maior incidência da doença, o maior controle ainda estava restrito e as nossas ações de campo também foram extremamente mais desenvolvidas naquela área específica da cidade, uma vez que outras áreas da cidade, vereador Luciano, elas ainda estavam com baixa notificação, baixa procura e sintomatologia, característica em dengue, e desta forma é que se faz o sistema de notificação, o sistema de casos positivos após a leitura no LEPAC, porque o LEPAC não lê só a sorologia do município de Maringá. O LEPAC lê sorologia dos 30 municípios da 15ª Regional de Saúde. E quando nós falamos da expertise do serviço, é exatamente esse. Nós procuramos fazer uma alta notificação para nós continuarmos a mapear se aquela área, e com as ações disparadas naquela área, ela está entrando sob controle, que é o que hoje nós conseguimos atingir pelas semanas epidemiológicas do ano, apresentadas agora neste ano de 2014, onde, a partir da 14ª semana, nós até agora estamos com 2, 2, 2 e 0, 0, 0 casos confirmados da doença, de média 117, 150, 180 notificações que ainda vem tendo e sendo notificadas pelas nossas unidades básicas e unidades de pronto atendimento. Senhor secretário, existe alguma população que está mais suscetível ao contágio da dengue? Existe uma população que é preponderantemente vulnerável à dengue, senhor secretário? Existe. Nós, da mesma forma como o Brasil tem municípios prioritários, e o Programa Nacional de Controle da Dengue, relator Mário Verri, ele tem uma relação integral de municípios prioritários no Brasil, que são municípios onde ou já tiveram situações epidêmicas, onde há uma maior circulação viral, ou onde há um maior fluxo de veículos e de pacientes entre estados, interestadual, como é o caso do município de Maringá, na Rota Foz do Iguaçu, na Rota Guaíra, na Rota Mato Grosso do Sul, Mundo Novo. Nós estamos no eixo entre o estado de São Paulo, que são estados também em situação epidêmica, e o município e o Ministério da Saúde classifica esses municípios como prioritários. E dentre os municípios prioritários também há a população mais vulnerável. Eu posso citar o exemplo da população vulnerável para a gripe, onde os idosos, as crianças de 6 meses a 5 anos incompletos,
as gestantes, e os pacientes com comorbidades são os que, de um universo nacional, têm a prioridade porque são mais suscetíveis a adquirir a doença da gripe. E na dengue não é diferente. A população mais suscetível a contrair a doença são pacientes que já tiveram a doença de histórico anterior. Eles vão ter casos muito mais graves se contraírem a doença novamente, uma vez que, pela própria declaração do Dr. Kazumiti, as imunoglobulinas, e é isso, vereador Mário Verri, aquela hora que o senhor estava fazendo a leitura, os exames de IgG e IgM, eles são as imunoglobulinas do paciente que dão alteradas ou dão positivas. E é isso o que nos confirma laboratorialmente um paciente, um resultado, um diagnóstico de dengue. E no caso desses pacientes que já tiveram dengue anterior, em histórico anterior, caso contraíram a doença novamente, primeiro que eles não vão desenvolver o mesmo tipo da doença. Como nós temos 4 tipos, DEM 1, 2, 3 e 4, e a circulação viral em Maringá, na nossa região, é só DEM 1 e DEM 4. Nós não temos tipo 2 e tipo 3 circulante. Então, dessa forma, os nossos pacientes que estão tendo novos quadros de doença, eles serão mais suscetíveis e serão mais graves, né? Porque a resposta imunológica orgânica desse paciente, ela vai responder com maior severidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo são as crianças, até pela sua própria baixa defesa imunológica, ainda que estão formando a sua defesa imunológica orgânica na fase infantil. A terceira são os idosos, exatamente por apresentarem maior déficit, maior comorbidades, maior dificuldades e maiores deficiências orgânicas. Desta forma, essas são as 3 populações mais vulneráveis, fora pacientes com algum tipo de comorbidades, né? Pacientes com algum tipo de deficiência física, mental ou orgânica, que ao responder a um problema no seu organismo, eles têm uma maior facilidade pela própria sua baixa imunidade orgânica. Quero passar a palavra para o nobre vereador Mário Verri para fazer seus questionamentos. Terei que me ausentar por um minutinho. E depois, ao término das questões do vereador Mário Verri, nós retornaremos com os nossos questionamentos. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês. Entendo que o Dr. Nardi esteve há pouco tempo com a equipe aqui, e se todas as solicitações acontecessem e fossem cumpridas pelo Executivo, como Vossa Excelência, o secretário sempre cumpriu com a gente aqui, talvez a gente não estaria precisando fazer algumas coisas como estamos fazendo hoje. Pode ter certeza que a gente cobra, faz, mas também reconhecemos quando é bem feito. Eu tenho alguns questionamentos, como já fizemos para o diretor da 15ª, e também na mesma linha do vereador Luciano, qualquer um pode responder, porque eu vejo que todos estão. Eu fiz 48 anos essa semana, e daí o óculos já não tem mais como, eu tento, mas não tem então jeito. Você deu sorte, eu nos 40 já estava usando. Então, mas eu não acostumei ainda. Lucrou 8. Eu também aos 40 já estava usando. Não, nos 40 eu comecei a usar. Não tem jeito. Bom, quando nós comparamos os relatórios de outras cidades, percebemos que a relação entre casos confirmados de dengue e os notificados, em média, é de 10 por 1. Ou seja, para cada caso de dengue são notificados 10. Em Maringá, essa relação é de, no máximo, 1 para 4. O senhor acha que está havendo alguma falta de orientação no sentido de notificar os casos suspeitos? Em hipótese nenhuma. Em parte eu já respondi essa pergunta quando falei da questão da metodologia, vereador Mário Verri. Mas desta forma,
Quando nós temos nas unidades básicas de saúde, foi isso que eu citei o trabalho do nobre vereador Manuel Sobrinho, que também é médico na nossa rede, nós procuramos ter esta expertise na notificação. E a expertise na notificação é exatamente isso. Nós solicitarmos que todos os casos com sintomatologia característica, desde que aquela região da cidade ela esteja tendo um elevado índice de procura com os mesmos sintomas, nós passemos a notificar todos esses casos. Hoje, a proporcionalidade, ela vem de encontro ao índice de infestação, significando que aquela área era endêmica, porque um município, vereador Mariverri, ele pode ter áreas endêmicas ou áreas em epidemia e não estar em epidemia municipal. Como se nós não tivéssemos tido em outras regiões da cidade de Maringá um alto índice de positividade, nós não teríamos chegado a uma situação de epidemia municipal, porém o Guaiapó-Requião foi tratado como epidemia desde a 4ª semana epidemiológica do ano. Exatamente por quê? Porque lá era onde se concentrava o maior índice de notificações e confirmações da doença. O que hoje, através dos gráficos atualizados e da curva epidemiológica desenvolvida na nossa secretaria e que vai ser entregue a todos os senhores, ela deixa claro que nas semanas 5, 6, 7, 8 e 9, por exemplo, posso dar um exemplo, senhor vereador Mariverri. Hoje, a semana 7, nós temos 289 confirmações de 485 notificações que foram realizadas. Isso mostra a expertise do nosso serviço. Nós notificamos tudo que chegou com sintomatologia, e grande parte dessa sintomatologia não era só característica, ela era verdadeira. Os demais casos foi a mais segurança que a nossa equipe trabalha e deram descartados. Mas para nós não termos subnotificações, é dessa forma que nós trabalhamos, e é assim que nós temos um sistema de informação seguro. Para quê? Para que as ações, tanto clínicas quanto as ações de campo, elas sejam efetivamente nas áreas onde há necessidade de maior intensificação. Secretário, bom, a partir da notificação do suspeito é que se desencadeia as ações no combate, é isso? Todos os casos notificados, eles chegam na secretaria e são encaminhados imediatamente à vigilância ambiental e à coordenação do Programa Municipal de Controle da Dengue. Para quê? Porque em todos os casos notificados, relator Mariverri, é disparado uma ação imediata naquele quarteirão e neste raio é que se desenvolve a ação específica. Se esse caso foi confirmado, é feito o bloqueio costal, que foi a ação utilizada dentro de toda essa metodologia pela nossa equipe de campo, para que no bloqueio costal você não tem nenhuma agressão geral e global ao meio ambiente, mas faz a destruição do mosquito alado dentro desse processo, fazendo todo um trabalho de orientação que é desenvolvido pela nossa equipe de combate, agentes de endemia, agentes comunitários de saúde e toda a Secretaria de Serviços Públicos integrada, para que a ação efetivamente seja feita de destruição focal e de eliminação do foco encontrado de imediato. Bom, vereador, pois não. Isso não quer dizer que a gente não tenha um trabalho, né? Independente de notificação, a gente tem um trabalho rotineiro. Quando somos notificados, aí o trabalho ele é modificado naquela localidade. Isso, bloqueio mecânico, depois químico. Agora, se nós não tivéssemos nenhuma notificação nessa cidade, ainda assim os nossos agentes ambientais estariam na rua. Em outro nível. Exatamente. Tá, bom, qualquer um pode. Bom, assim, com a notificação efetuada, né, e realizados os bloqueios, deixa eu formalizar ela que eu vou por óculos de novo, porque eu não consigo ler mais.
Com as notificações efetuadas, foram realizados bloqueios no tempo hábil estabelecido pelo Ministério da Saúde. Tá? Isso é até uma afirmação. E tem como comprovar isso? Que foi feito? Todos os relatórios de campo, eles estão todos aqui contidos na documentação que será entregue. E eu até abro um Nardi, só para parênteses. completar, e esses bloqueios são realizados também aos finais de semana? Porque se acontece o caso, você já tem que fazer o bloqueio automático, é isso? Sim, a partir do momento que a notificação chega na vigilância epidemiológica, ela imediatamente vai para a equipe de campo. A equipe de campo só não trabalha aos domingos. Nos sábados também ela tem feito, até por estarmos numa situação endêmica nesse processo, onde há ainda destruição focal e agora com o carro fumacê ela passa ininterruptamente dentro do ciclo preconizado pelo Ministério da Saúde. Então ele funciona menos aos domingos, é isso? Exatamente. Nos sábados nós ainda temos feito recuperação de imóveis fechados. Tá. No ano de 2013, foram notificados praticamente 6 mil pessoas, 5.958 casos. 6.047, para ser mais preciso. E confirmado 2.754. 2.798. Tá, foi esses casos aí que pode ser o perigo, viu, que está diferente. Não, Não, esses casos, como eu disse, a contagem das semanas epidemiológicas, vereador Mário Berri, nós ainda recebemos até meados do mês de fevereiro resultados que são lançados nas semanas epidemiológicas onde eles ocorreram. Certo, mas na proporção são praticamente iguais. Com 2 mortes, é isso? 2 óbitos no ano 2013. Esse foi um número expressivo já, se a gente considerar, né? Sim. Apontado como uma situação de alto risco. Poderia, né? Porque assim, se você pega o número do ano passado, já apontava como um perigo para 2014. E o que foi feito? Tá? Além das ações corriqueiras, para que não chegássemos até esse quadro. Todo o trabalho, como a gente apresentou a todos vocês, e estamos todos aqui estruturados. Primeiro, dentro de todo esse processo, o trabalho ininterrupto da manutenção do número de agentes por imóveis inserido no Programa Nacional de Controle da Dengue e toda a visitação, com as visitas casa a casa, a orientação da população, o trabalho de mídia, o trabalho intersetorial com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Serviços Públicos, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Saneamento, dentro de um contexto global, a fiscalização integrada com a Secretaria de Gestão, todo o trabalho de campo integrado junto com o trabalho clínico das nossas equipes, o trabalho educativo dos agentes comunitários de saúde, o trabalho conjunto com a sociedade organizada, os membros do Comitê Municipal de Controle da Dengue, onde nós desencadeamos por segmentos e cada uma das pessoas que compõem o comitê, cada um desses segmentos, também desencadeia todo esse processo para ser realizado. Então, desta forma, todas as ações necessárias ao trabalho, à continuidade e à intensificação, ela é desenvolvida e continua sendo realizada por todas as secretarias e pela nossa equipe do Programa Municipal de Controle da Dengue. Senhor secretário, os recursos financeiros, técnicos e humanos existentes para a área de combate às endemias, na sua avaliação, são suficientes para as demandas da cidade de Maringá? Os recursos financeiros, vereador Mário Berri, eles são aqueles que nós recebemos das duas instâncias, governo federal e governo estadual. No governo federal, nós recebemos o teto de vigilância em saúde. Eles não são específicos para o controle da dengue. Estão também contidos na nossa documentação o repasse do nosso teto de vigilância em saúde, e nós recebemos no ano de 2013 R$ 3.265.000
integrais de teto de vigilância em saúde, quando o custo global das ações foi de R$ 7.373.872. Não chegaram a 50% dos gastos globais que nós temos. Mesmo, isso eu estou falando para o controle da dengue. E a vigilância e a diretoria da vigilância em saúde, ela não está restrita especificamente ao combate à dengue no município. A dengue é uma das ações que são desenvolvidas para a utilização desse recurso. Na diretoria de vigilância está o Programa Municipal de Controle da AIDS, todo o trabalho das doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS, o controle da tuberculose, o controle da hanseníase, o controle da vigilância em saúde, o controle da vigilância de medicamentos, o controle de zoonoses. Todas essas ações estão inseridas nesse processo. O município de Maringá, quando deveria estar investindo 15% das suas receitas próprias em saúde, hoje investe na casa de 21, 22, 21, 21,5%. É a média de investimentos municipais que o município de Maringá investe hoje em recursos próprios, exatamente para nós podermos dar continuidade e dar a totalidade global das ações. O novo vereador, eu vi que estava protocolando também um requerimento solicitando a questão do programa Vigia SUS. E o programa Vigia SUS, ele foi inserido pelo governo do Estado do Paraná no ano de 2013. O município de Maringá fez o seu programa e o seu projeto, porque ele é por projeto. Nós executamos o do ano de 2013 inteiro e o ano de 2014 ainda não tem projeto aprovado, vereador Marivelli. O Vigia SUS do ano de 2014 ele foi aprovado na última bipartite do mês de abril, foi a primeira semana de abril a bipartite, e nós temos até o mês de junho para entregar e protocolar na Secretaria Estadual de Saúde o projeto de onde se utilizarão os recursos para o Vigia SUS do ano de 2014. Ele também é um recurso fundo a fundo, mas ele está contabilizado também neste montante que eu coloquei dos R$ 3.265.569. Talvez eu não fui claro na pergunta. Eu vou repetir. Pois não. Os recursos financeiros, técnicos e humanos existentes para a área de combate a epidemias, em sua avaliação, são suficientes para a demanda da cidade de Maringá? Não, os recursos são insuficientes para a nossa demanda, mas o município tem colocado e bancado todos esses processos. Então, os recursos humanos são, porque o município de Maringá contrata e todo o nosso quadro é efetivo, contratado pelo município de Maringá. Nós hoje temos um quadro de 210 agentes de endemia total, e além do supervisor de campo, mais um enfermeiro, 2 auxiliares administrativos. Isso eu estou falando de exclusivo no controle da dengue, não citando a vigilância em saúde, não citando a vigilância epidemiológica. Um estagiário, um auxiliar de laboratório, 10 funcionários da FUNASA cedido, dentre eles 6 são nomeados autoridades sanitárias, além das 62 equipes de saúde da família, que trabalham com 335 agentes comunitários de saúde, a educação sanitária e a educação em dengue, não a ação específica de destruição. Então, é exatamente isso. Nós não olhamos os recursos financeiros que recebemos. Nós procuramos, enquanto município, preconizar e manter o quadro efetivo integral para o desenvolvimento das ações. Alguma dúvida, tá? Como é positivo, né? Que nós, então, tem o quadro financeiro, técnico, ele existe. Então, como que se explica uma cidade com alto grau de desenvolvimento, como é o caso de Maringá, está contabilizando um número tão grande de pessoas com essa epidemia, tá? Que muitas ainda a óbito até. Como que a gente pode explicar isso? Na verdade, vereador Marivelli, quando nós entramos no levantamento de índice rápido, nós podemos fazer essa leitura com clareza.
Onde há lixo e há ovos, há água parada, há Aedes. Onde há Aedes contaminado, nós teremos pessoas contaminadas. O município de Maringá não oculta nenhum dado específico de todo o trabalho desenvolvido, de todas as notificações e de todas as confirmações. E com mais um registro de informação que a gente tem que deixar claro. Os dados contabilizados, eles não são exclusivos do setor público. Estes dados numéricos contabilizados, eles contabilizam públicos e privados. Todos os exames laboratoriais notificados por litro nos laboratórios da cidade, que tem resultado laboratorial confirmado, estão nesta contabilização de casos. Certo? A questão é exatamente essa, é uma questão de mudança de comportamento. Nós estamos falando de um município desenvolvido, de um município que executa suas ações com efetividade, um município que tem uma integração ensino-serviço bastante qualificada, além de um trabalho intersetorial e de um comitê municipal. E posso colocar, vereador Marivelli, não é a primeira epidemia que Maringá vive. Gostaria muito que fosse a última, mas não sendo pessimista, também acho que podemos utilizar a máxima do ditado popular. Não é a primeira e muito provavelmente não será a última, enquanto nós não tivermos efetivamente a mudança comportamental da população no sentido de eliminar por completo os recipientes que podem juntar água parada e proliferar o mosquito Aedes aegypti. Já uma parte disso eu acredito até que já foi esclarecido, mas de uma forma bem clara. Então, no que o senhor atribui esse quadro terrível que Maringá passa? Assim, nas últimas respostas você pôs alguma coisa nesse sentido, porque assim, me preocupa até quando o senhor coloca que não foi a última e a gente pode ter outros problemas. Eu também acho. Mas o que nós podemos trabalhar? De que maneira que nós podemos agir? E o que leva a estar num patamar tão ruim como a gente está? Porque assim, porque a última minha, eu tenho aqui os números até dia 25/4 em Londrina, né? 3.237 notificações e 433 confirmados. E assim, é um perfil como Maringá, porque a região também vai lá, é maior do que Maringá, né? Será que nós estamos tão azarados assim? Né? Porque a gente vê a região, pode estar aqui, mas é o mesmo perfil até de temperatura. Então, assim, me preocupa muito que as ações. Olha, eu não duvido dos protocolos que vocês trabalham, sabe? Eu sei da equipe que vocês têm e como vocês trabalham, mas aonde pode estar isso, né? Nós temos ainda alguns secretários para a gente ouvir, e mais uma vez eu deixo muito claro que se nós tivéssemos ouvido esse secretário em outra situação, talvez a gente teria mais tranquilidade até de ajudar de outra maneira e não estarmos aqui fazendo todas essas perguntas novamente para o secretário Nardi. Deixando claro que eu e minha equipe, falo com toda tranquilidade, estamos sempre à disposição dessa Casa de Leis, independente de convidado para aqui estar ou não, nós estamos à disposição, bem como toda a Secretaria Municipal de Saúde. Eu coloco ao nobre vereador exatamente esse processo. Nós não temos que buscar culpados ou falhas, nós temos que desenvolver ações. E é isto o que a Secretaria Municipal de Saúde, essa missão que eu recebi desde que a assumi, do então prefeito Silvio Barros e hoje do prefeito Roberto Cupim, para que todas as ações e todos os esforços no sentido de nós realizarmos e executarmos todo o trabalho que é pertinente à nossa secretaria, ele seja feito. Aquilo que está ao nosso alcance e ao alcance da grande equipe que desenvolve os seus trabalhos em todas as áreas da secretaria. Agora, aquilo que é inerente, exclusivo também a cada cidadão, que é a questão da mudança comportamental, esta, infelizmente,
Eles não podem alegar ignorância, que as campanhas não chegam, que a informação não chega, porque ela chega através de inúmeros veículos, inclusive desta Casa de Leis, onde várias leis já foram executadas e vêm sendo desenvolvidas na nossa secretaria, especificamente em outras secretarias, de ações para o controle efetivo da dengue. E aí, vereador Mário Verri, eu coloco ao senhor como o próprio Ministério da Saúde verifica, vereador Bravinho. O Ministério da Saúde tem um rol de municípios prioritários. E esse rol de municípios prioritários, há 15 anos Maringá figura nele. Há 15 anos. Ou 20, se eu não me engano. Não é, prefeito? Desde 95. Eu acho que desde 1995. 95. Maringá figura como um município prioritário do Brasil. Por quê? Porque Maringá é um município endêmico, é um município susceptível. Então, por isso eu disse ao senhor que, infelizmente, eu gostaria muito de dizer que fosse a última, mas, infelizmente, nós corremos o risco de ainda termos outros altos índices de infestação e outras epidemias. E quando o senhor coloca com a cidade de Londrina um quadro comparativo, eu comparo o ano de 2013. Se no ano de 2014 Maringá está apresentando esse quadro, nós formos replicar o ano de 2013, quando Londrina, no mês de fevereiro e março, já estava numa epidemia, num descontrole absoluto e com toda a ingovernabilidade dentro da situação. Nós entramos numa epidemia, sim, vereador Mário Verri, mas absolutamente controlada, tanto pelas nossas equipes de campo, quanto pelas nossas equipes de clínica. Nós não vimos necessidade de força-tarefa, nós não vimos necessidade de tendas para fazermos hidratação, nós não vimos a necessidade de solicitar, felizmente, forças nem da Secretaria Estadual de Saúde, nem do Exército e da Força Tarefa Global que nós temos efetivamente do Ministério da Saúde para ser posta à disposição de municípios que enfrentam e não estão aptos a enfrentá-las com domínio e controle da situação. E isso, felizmente, no município de Maringá não ocorreu, porque exatamente pelo fato do trabalho estar ininterrupto, integrado, intersetorial e a expertise do atendimento clínico com o número suficiente, tanto de agentes, com o reforço de profissionais no atendimento nas nossas 2 unidades, a abertura das outras 2 unidades até às 22 horas, muito antes de nós entrarmos numa situação numérica de epidemia, e isso foi o que eu trouxe nesta Casa de Leis, quando eu aqui fui convidado a estar fazendo essa exposição. Então, é isso que nós estamos colocando. Aquilo que é governável e está ao alcance das mãos da gestão, garantidamente nós estamos desenvolvendo. Agora, aquilo que é ingovernável, que é mudança de comportamento, hábitos e socialmente um trabalho global de sociedade e poder público para esse êxito, infelizmente, nós ainda não conseguimos. Obrigado, senhor. Pois, Excelência. Bernardo, só para retomar meus questionamentos, tem 2 questões aqui, só para que a gente consiga os dados quantitativos. Em primeiro lugar, quais são as quantidades de servidores que estão afetos ao combate da doença? Qual é a quantidade de imóveis que devem ser visitados? Só para a gente ter uma noção global, em termos numéricos. E também qual é a quantidade estimada de imóveis que estão sendo visitados pelos agentes de saúde ambiental. Nós sabemos que tem pessoal da área ambiental aqui, né? Esses números aí, porque a gente fala dos casos confirmados e tal, mas quais são o volume de servidores diante da meta, né? Presidente, Maringá hoje
tem 189 mil imóveis registrados no município. Nós temos o Programa Nacional de Controle da Dengue, preconiza de 800 a 1.000 imóveis por agente de endemia. Se nós formos fazer esse cálculo, o número de imóveis prediais de Maringá nos coloca na condição de 1.000 imóveis por agente a fazerem as suas visitações. E desta forma, Maringá hoje tem 210 agentes ambientais, mais 10 agentes cedidos da FUNASA, totalizando 220 agentes no controle direto da doença, especificamente agentes ambientais. Desta forma, se nós formos ver a proporcionalidade do nosso número de imóveis pelo nosso número de agentes, mas nós não podemos fazer esta matemática comum. Nós temos que verificar que temos a equipe de pontos estratégicos. E os pontos estratégicos são exatamente as borracharias, ferros velhos e fundos de vales que são visitados quinzenalmente. Então nós temos 2 equipes específicas que fazem esse trabalho e mais a equipe de agentes de campo que faz a parte das bombas costais, vereador Luciano Brito. Então, dessa forma, esse é o número total de imóveis, de agentes da nossa equipe, sem contar as equipes indiretas, como eu citei, dos 335 agentes comunitários de saúde, trabalhando a educação em dengue, né, doutor Manuel? As nossas 66 equipes de saúde da família, os 9 NASFs, que fazem também todo esse trabalho educacional e o trabalho que pode ser desenvolvido em cada um dos bairros, junto com as nossas associações, os presidentes, as empresas, as igrejas, tudo isso é visitado e trabalhado educacionalmente também junto das nossas equipes. Secretário, para encerrar a minha participação nos questionamentos, e logo estaremos passando para a vereadora Márcia Socrepa, diante da situação atual da dengue, Maringá, já é uma opinião do senhor como alguém que está atuando na gestão, no acompanhamento disso já há alguns anos, o que o município deve fazer para enfrentar esse problema, para que a gente possa avançar e progredir para o ano vindouro? O município não pode se desmobilizar em hipótese alguma. Primeiro ponto, eu acho que imprescindível, é continuar investindo os recursos financeiros que até então nós temos a ordem do prefeito Roberto Pupim e exatamente a prioridade para que as nossas equipes não se desmantelem. E isto é condição imprescindível para nós continuarmos a desenvolver todas as ações de campo. Então, com número suficiente de agentes, o número de imóveis a ser visitado pode crescer, e se crescer nessa proporcionalidade, trazer a essa Casa de Leis a apresentação da criação de cargos em maior número para esses agentes, o que ainda não é o necessário, mas se o for até o final do ano, nós encaminharmos um projeto de lei do Executivo a essa casa para criar mais cargos de agentes de ambientais e podermos assim fazer essa manutenção. O número de veículos também de suporte, hoje nós temos 12 veículos de suporte exclusivo para o controle da dengue, além de 2 motos, 6 equipamentos costais, uma moto com carro de som, que também faz todo esse trabalho de divulgação do Fumacê, a educação em dengue nos bairros, nas associações e todo esse trabalho, não desmobilizar e não desmontar as nossas equipes com este investimento. Continuar mantendo a expertise e a capacitação, e isso foi uma das respostas que eu não havia dado ao vereador Mário Verri numa das suas perguntas,
continuar mantendo o trabalho de capacitar tanto os nossos agentes ambientais, quanto agentes comunitários de saúde, mas também a nossa equipe técnica, auxiliares de enfermagem, aos técnicos de enfermagem, médicos, no sentido geral. Eu acredito que dessa forma, e com campanhas educacionais, a intersetorialidade, a continuação da mobilização do Comitê Municipal de Mobilização e Combate à Dengue e o trabalho desenvolvido em parceria com esta Casa de Leis, com as demais secretarias do município, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, não há dúvida disso. Com a palavra, a nobre vereadora Márcia Crepa, para os seus questionamentos. Obrigada, senhor presidente. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença nesta casa, secretário Nardes, juntamente com a sua equipe, parabenizá-lo pela sua desenvoltura e domínio sobre o assunto, né? Realmente a gente sente essa segurança de Vossa Excelência, da segurança de estar passando todos os questionamentos que estão sendo feitos aqui em nossa Casa de Leis. Mas eu tenho dois questionamentos para fazer, secretário. Existe um protocolo de atendimento nas unidades de saúde para os pacientes com suspeitas de dengue? E qual? Essa seria uma. A segunda, os profissionais da rede de atendimento à saúde são treinados para esse protocolo, secretário? Foi excelente essa pergunta, vereadora Márcia. Existe um protocolo e dentro deste protocolo, parte dessa resposta eu dei quando do primeiro questionamento do presidente desta CPI, de que todo paciente que chega, ele tem que ter o acolhimento em dengue, não é, doutor Manuel? Então, o primeiro ponto é o acolhimento do paciente em dengue. A partir do momento em que esse paciente teve qualquer sintomatologia característica da dengue, como febre alta, dor no fundo dos olhos, dores musculares, dor de cabeça e alguns sintomas gástricos de problemas, ele já entra como um sinal de alarme. É assim que é denominado dentro desse protocolo. E esse paciente já vai ter um manejo clínico diferenciado. O primeiro desse manejo clínico é a proibição da prescrição do ácido acetil salicílico imediato para esse paciente. Uma vez que nos casos da febre hemorrágica do dengue, porque hoje não existe mais a terminologia dengue hemorrágica, nós temos ou dengue grave. E dentro dessa nova classificação preconizada pelo Ministério da Saúde, o dengue grave pode estar dentro desse protocolo do dengue grave a febre hemorrágica do dengue. E dentro disso, nós temos que proibir a utilização do ácido acetil salicílico, exatamente por quê? Porque ele interfere na coagulação sanguínea e no caso de uma plaquetopenia, que é a baixa imediata de plaquetas, que é o que acontece no paciente de dengue, ele pode vir a desenvolver quadros de hemorragia incontrolável. Então, este é um dos nossos protocolos. Além do protocolo do cartão do usuário, que também está integrando toda a nossa documentação, que é um diferencial do município de Maringá, que é entregue para todos os nossos pacientes, onde ele coloca a data do início dos sintomas, se foi notificado ou não, se já teve histórico de dengue anterior ou não, a primeira coleta no serviço de saúde e aí os resultados desses exames. É isto que a nossa gerente Daniela está entregando às mãos dos senhores vereadores e que vai estar contido em toda essa documentação. E aqui já colocando também, vereador Mário VR, uma parte também comprovada da resposta que eu dei à Vossa Senhoria, no sentido da notificação, da coleta, e muitas vezes essa notificação é por quê? Porque esse paciente tinha sinais de alarme, mas ele podia ser confundido ou com uma virose, ou com a gripe, ou com a gastrite, ou qualquer outra sintomatologia que poderia ter desencadeado
esses quadros, mas aí IgG e IgM, que é a coleta do exame laboratorial da sorologia, não dar positivo e esse paciente ter sido notificado, mas dar como negativo. Então, este protocolo, além, vereadora Márcia, da prova do laço, que consiste em garrotear o braço ou qualquer parte do paciente e faz uma contagem. Nós temos um quadrado que tem diâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde. Nesse garroteamento do braço do paciente é colocado esse quadrado e conta-se quantas manchas avermelhadas ou petequias aparecem no braço desse paciente, se aquilo não caracteriza uma plaquetopenia ou extravasamento, o que também corrobora com o diagnóstico precoce de dengue e o manejo clínico da expertise desse paciente. É muito mais rápido para nós não termos óbitos que, infelizmente, ainda assim ocorrem no Brasil e ocorreram em Maringá. E a questão dos profissionais, eles são treinados, né, em relação a esse protocolo constantemente? Todo o nosso quadro profissional, médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem estão absolutamente capacitados, tanto da rede básica, das equipes de saúde da família e das unidades de pronto atendimento, vereadora Márcia. Nós temos o registro na nosso CECAPS, que é o nosso Centro de Capacitação Profissional, com o registro da lista de presença de todos esses pacientes, de todos esses profissionais. E aqui tem a tabela de todas as categorias, de quantos profissionais e quando esses treinamentos e capacitações ocorreram, tanto no ano de 2013 quanto já no ano de 2014, isso para falar no protocolo de atendimento clínico, de atendimento em unidade, de atendimento em unidade básica de saúde, em unidade de pronto atendimento, além da capacitação também dos nossos agentes de campo, que todos são capacitados para outro tipo de protocolo, não o protocolo clínico, mas aí o protocolo de atenção e de visita e de educação sanitária para a população. E para encerrar, secretário, o senhor colocou que em 2013 nós tivemos 6.047 notificações, isso, mas apresentados de fato com dengue, confirmados 2.798. E em 2014, agora, qual seria o número? 2014, nós já estamos... É mais sério do que 2013? Mais sério que 2013, garantidamente. Em número, sim. E posso afirmar, vereadora Márcia, que estamos vivendo a mesma epidemia. Uma vez que a durabilidade desses ovos, de média 400 a 450 dias, hoje nós estamos com 6.416 notificações para 2.185 casos confirmados da doença, com o registro de 2 óbitos já investigados e contabilizados. Muito obrigada, secretário. Estou satisfeita, presidente. Presidente, Excelência, nós queremos também passar a palavra ao nobre vereador Belino Bravin para fazer seus questionamentos. Boa tarde, doutor Nardo, equipe do senhor. Eu vejo que o senhor está bem informado aí, né? A equipe está bem informada, senhor. Só o Mosquitinho que não obedeceu o senhor, né? A gente vê que a preocupação do senhor também é muito grande, como é a nossa. E essa CPI aqui, ela foi formada para justamente ajudar o senhor. Porque assim que ela estiver terminada, vamos ter diversos tipos de cobrança para ajudar o senhor, que a gente veja que a maior parte da responsabilidade é da Secretaria da Saúde, mas na verdade não é. Uma parte mas tem outras partes que a gente vê que não é, né? Mas eu queria fazer umas perguntas aqui.
Quando é utilizado o fumacê no combate à dengue? O fumacê, ele é utilizado quando nós temos um alto índice de confirmações de casos da doença numa área muito abrangente da cidade, onde as máquinas costais e o bloqueio são insuficientes para nós fazermos a destruição integral. Então, no caso, quando o município instala ou está dentro de uma situação de epidemia. Exatamente porque, antes do fumacê, nós temos que fazer os bloqueios com as máquinas costais para nós assegurarmos tanto a questão do meio ambiente quanto a saúde da própria população. E quando começou a aplicação do fumacê em Maringá? O fumacê iniciou na primeira semana de abril, acho que por volta do dia 26 de março. 26 de março, né? Nós iniciamos o fumacê, ele foi solicitado à Secretaria Estadual de Saúde. O município de Maringá recebeu 4 veículos num primeiro momento, e depois nós tivemos mais 2 carros. Hoje nós estamos com 8 veículos, 6 veículos fazendo todo o bloqueio. Terminamos os 5 ciclos em toda a zona norte da cidade, que era a área de maior índice de infestação, de maior confirmação e de maior abrangência, e agora fazendo toda a zona sul da cidade, onde ainda tem casos de confirmação, e junto com outras áreas da cidade, dentro do mapa estabelecido pelos critérios técnicos adotados pela Secretaria. Então, desde o dia 26 do mês de março, nós estamos com os carros fumacê fazendo todo o trabalho de manhã e à tarde, e o carro de som passa fazendo todo esse aviso para a nossa população, principalmente com as orientações de abrir janelas e portas, puxar as cortinas, uma vez que o hábito do mosquito, ele é diurno, né? O mosquito da dengue não tem hábitos noturnos, e dentro disso, por isso é o horário do trabalho do carro fumacê. E quando foi realizado o último levantamento da infestação E quando será o próximo levantamento que você vai fazer? O último levantamento nós tínhamos feito em dezembro, o último levantamento do ano de 2013, que balizou e norteou, vereador Bravin, todas as ações da nossa vigilância ambiental e epidemiológica e do Programa Municipal de Controle da Dengue para os meses de janeiro e fevereiro. E na penúltima semana do mês de março, foi realizado, então, o primeiro levantamento de índice do município de Maringá neste ano. O próximo vai ser realizado na primeira semana do mês de junho. Depois nós teremos mais um na primeira semana do mês de setembro e o último na última semana do mês de novembro, para, igual ao ano de 2013, nós podermos ter a previsibilidade e o planejamento específico técnico de todo o trabalho que será desenvolvido pelas nossas equipes de campo e equipes técnicas clínicas. E quantas mortes por dengue já foram registradas em Maringá? Neste ano, confirmadas, nós temos 2 óbitos já registrados. Esses 2 óbitos foram registrados e confirmados que a causa direta foi a dengue. Nós temos uma diferenciação e também, ouvindo o pedido de requerimento do protocolo do vereador Mário Verri para o Hospital Universitário de Maringá, na questão das crianças que vieram a óbito naquele serviço no ano de 2014, nós temos, para ser confirmado um óbito por dengue, ele passa pela investigação do Comitê Municipal, do Comitê Regional e vai para a Secretaria Estadual de Saúde no Comitê
Estadual de Controle da Dengue. Não é o mesmo comitê municipal que nós temos, que o Comitê Municipal de Controle da Dengue, ele é um comitê de mobilização de ações, diferente do Comitê de Investigação de Morte. E, neste caso, confirmados, nós temos 2 óbitos no ano de 2014, que inclusive ainda não estão contabilizados e divulgados no boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, vereador Bravin. Mas o município de Maringá já os investigou, já confirmou e já os contabilizou nos nossos registros. O óbito ocorrido na semana passada, desta criança de 4 anos, ele não foi um óbito ocorrido no serviço público. Esta criança não tem nenhum registro e nenhuma passagem no serviço público, mas nós já solicitamos também do serviço privado toda a documentação, o prontuário do registro deste óbito para o acompanhamento, a investigação, e se confirmado como causa direta a dengue, ele será o 3º óbito registrado no município. As demais investigações, vereador Mário Verri, todas elas já foram descartadas como óbitos por dengue pelo Comitê de Mortalidade. Doutor Nardo, você não acha que o Maringá, que é muito próximo de Guatimi, de Sarandi e Paissandu, e a comunidade de lá trabalha aqui em Maringá, e não dá, por exemplo, fazer uma soma assim do que eles têm lá, o que nós temos aqui, e porque o povo é um só. Sarandi é dentro de Maringá, né? A gente não vê, o senhor não vê que esse no muito alto não é por causa também. É como eu disse, vereador Avelino Bravin, nós temos o registro daquele que é oficial. E o registro do que é oficial, eu tenho aqui um demonstrativo de atendimento do período de 20 de abril, de 20 de fevereiro a 20 de março, em todos os nossos unidades de pronto atendimento, Zona Sul, Zona Norte e Hospital Municipal. Se nós formos verificar os pacientes da região que foram atendidos nos nossos serviços de pronto atendimento e Hospital Municipal, se eu for verificar Paissandu, nós temos 198, mais 18, mais 8. Então, só de Paissandu nós tivemos um atendimento em 30 dias de 220 pacientes em média, 230 pacientes. Do município de Sarandi, nós temos 569 pacientes atendidos em 30 dias nas nossas unidades de pronto atendimento e Hospital Municipal. 569 pacientes. Mas os registros, vereador Bravin, eles são municipais. Maringá não oculta dados. Maringá registra, notifica e insere todos os dados com clareza e transparência. É assim que eu recebo a ordem do meu gestor maior, que é o prefeito Roberto Pupim. Nós não temos que maquiar números, nós temos que trabalhar verdadeiramente com aquilo que ocorre. E isso são registros eletrônicos e atendimentos integrais realizados nas nossas unidades de saúde. Tá bom, muito obrigado, senhor. Com a palavra, doutor Manuel Sobrinho, para também seus questionamentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado à equipe. A sua equipe é montada, eu conheço aqui a Dani e a Janete, que começaram lá nos postos, lá na periferia, e vieram até chegar, quer dizer, passou por todos os... enfim, a equipe toda passou por todos os estágios, né, até chegar ao topo da equipe, e por isso que é uma equipe muito bem preparada. O senhor, por exemplo, é o secretário mais ocupado, porque não só tem atividade aqui, tem também em Brasília, junto com saúde, e, no entanto, é o secretário que nunca deixou de vir, é um convite dessa casa.
E quando a gente tem o preparo que o senhor tem, a gente gosta de mostrar. E por isso que o senhor se sente bem à vontade, toda vida que vem, dá uma verdadeira aula de saúde pública. Obrigado. Eu queria saber se a equipe já está... Que lição a equipe está tirando para o futuro dessa... Porque cada epidemia a gente aprende mais como lidar. Eu queria saber se a equipe já está tirando alguma lição para o futuro, o que está sendo feito de preparo para o futuro dessa epidemia. Com certeza, doutor Manuel. Quando eu falei, vereador Mário VR, de Londrina o ano passado, o secretário de saúde de lá ainda era o Kiko, que tinha sido diretor do Hospital Universitário de Londrina. E ele veio aqui a Maringá naquela época, falou: Nádia, eu preciso fazer uma visita a você, porque eu tenho que verificar como é que vocês estão trabalhando aqui para eu poder implantar isso também lá em Londrina, porque eu peguei uma situação que não está dando para eu controlar e eu corro atrás do rabo e não estou conseguindo dominar. E eu acho que é exatamente dessa forma que nós temos conseguido, doutor Manuel, nos preparar e tirar lições, como o senhor mesmo falou. Eu acho que as lições que a nossa equipe tem tirado para o futuro são as lições aprendidas nos anos anteriores, e este ano nós não temos tido o sufoco dentro de uma epidemia, e o senhor deve ter vivido isso como médico na nossa rede. Nós passamos por uma epidemia e eu fiz uma reunião com a minha equipe, essa equipe competente, capaz, eficaz, que nós temos não só diretiva, mas também toda a nossa equipe das unidades básicas de saúde, a equipe que pega o touro à unha mesmo, no trabalho efetivo, os agentes de endemia, no casa a casa, e eles colocam comigo: doutor Nardi, primeiro, a sua exposição na mídia. Todas as vezes que nós vamos à mídia, o que nós solicitamos à população, doutor Manuel, é assim: receba bem o agente, faça a sua parte, a prefeitura está fazendo a parte dela. O que nós estamos falando de maiores problemas e maiores criadouros estão nos lixos intradomiciliares, né? E é esse o trabalho que nós temos procurado tirar, como tiramos de anos anteriores e aplicamos neste ano, né? Que foi a expertise de aumentar o número de profissionais nas unidades de pronto atendimento, de estender o horário de atendimento nas unidades do Quebec e do Pinheiros, exatamente para nós podermos abarcar e amenizar um problema de uma situação para uma equipe de trabalho das nossas duas UPAs, né? O reforço nas nossas equipes de campo, agora o próprio programa Mais Médicos da presidenta Dilma, que nós tivemos a felicidade de estarmos recebendo mais profissionais médicos que vão trabalhar também dentro de todo esse processo, todo esse programa, no manejo clínico, na ação direta, mas também na conscientização da população, que ainda é o enfoque que nós mais precisamos trabalhar em dengue, né? E tirar esse tipo de lição daquilo que pode ser disparado com maior rapidez, como é a questão do cartão da dengue, como é a questão da prova do laço, como foi a questão do manejo clínico, a expertise do convite de outros profissionais. E o senhor assistiu a palestra do Dr. Kleber Luz, que veio lá de Natal, que é um município que vive em situação de epidemia, mas que traz lição para o Brasil inteiro, porque eles têm o Dr. Kleber como uma máxima autoridade em dengue no mundo, se a gente for ver dessa maneira, né? Então eu acho que são essas as lições que trazem de nós reforçarmos e não baixarmos guarda em momento algum, nem no inverno e muito menos no verão. Quanto à questão das campanhas dos agentes ambientais, enfim, do Saúde da Família,
A equipe tem feito uma comparação com a campanha publicitária da mídia, porque na minha leitura eu tenho a impressão que os agentes de saúde e família, agentes ambientais, essa integração das secretarias é o que tem dado a diferença. Será que as campanhas publicitárias, a mídia não está sendo uma campanha inócua, se compararmos com o trabalho de equipe que está mais organizado? Não sei se o senhor já percebeu também isso. Na verdade, toda a educação em dengue, vereador Manuel, ela vem, como eu disse, desde 1995, e as campanhas são sempre as mesmas. O Ministério da Saúde, com a sua campanha, não deixa a água parada, a Secretaria Estadual de Saúde não demole para dengue, e o município de Maringá, como os 5.568 municípios do país. Por isso que eu sempre coloco que eu não atribuo a falta de informação da nossa população. As campanhas, elas têm o seu resultado. Porque se nós formos verificar, doutor Manuel, e fizermos uma enquete hoje com a grande maioria da população maringaense, ela vai dizer que já viu o secretário. Eu hoje não posso ir nem em supermercado, doutor Manuel. Todo mundo falou, o homem da televisão, o homem que vai na televisão, o homem que vai na televisão, e é uma realidade. Exatamente por quê? Porque nós estamos expostos para podermos fornecer, e felizmente nós temos que fazer um registro de agradecimento formalizado à mídia maringaense. A imprensa maringaense, ela dá um espaço de informação qualificada à Secretaria de Saúde no combate à dengue imenso. Mas é claro que as nossas campanhas dirigidas de mídia, elas são específicas, e eu trouxe inclusive as nossas peças publicitárias para poder chamar a atenção exatamente que um simples papel de bala pode ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti, que uma simples tampinha de garrafa ou sacolinha de supermercado, ela pode ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Uma tampinha de garrafa, ela pode ser criadouro do mosquito Aedes aegypti. E é exatamente nos menores recipientes que estão os maiores problemas, e não, infelizmente, ainda nos grandes problemas que nós ainda temos, que ainda temos problemas de acumuladores, os problemas de grandes depósitos, mas esses com ações integradas que nós temos feito junto com a Força Tarefa e a Secretaria de Gestão, felizmente esses conseguem o seu êxito mais direcionado e mais imediato. Mas como, repito ao ouvir a ata da leitura do Dr. Kazumich, se nós visitarmos daqui 15 dias novamente grande parte desse trabalho, nós vamos, infelizmente, Dr. Manuel, encontrar a mesma coisa. E aí nós não podemos atribuir isso a uma culpa de desinformação ou de campanha publicitária. Infelizmente, ainda é a mudança de comportamento da população. O senhor que tem bastante acesso ao Ministério da Saúde, como é que anda a pesquisa da vacina? Da vacina para dengue? Para dengue. Se ela está existindo, se eles estão pesquisando, se há progresso e tem esperança que ela saia? Felizmente nós temos esperança de avançar. Ela está em fase de teste bem avançado, doutor Manuel, mas ainda não utilizada em humanos, né? Mas dentro dessa questão, o senhor sabe muito bem como é também a questão de produção de vacinas hoje, imunobiológicos no país. Hoje o Ministério da Saúde vem atravessando um problema de abastecimento de imunobiológicos até das vacinas que estão contidas no nosso calendário nacional. Isso foi matéria da revistas de grande circulação nacional, que poderemos inclusive ter um desabastecimento até de vacinas de rotina, pelo próprio problema de produção vacinal
nos dois grandes institutos, Instituto Butantan e Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz do Rio de Janeiro. Mas as vacinas, principalmente no laboratório Evandro Chagas, em Belém e em Manaus, estão bastante avançadas. A Fiocruz tem dado todo o investimento necessário para esse fim e eu faço votos que ela chegue rapidamente, porque mesmo que nós tenhamos casos de dengue, nós não temos mais óbitos por dengue no Brasil. Eu acho que esse vai ser o grande valor agregado que a vacina contra a dengue vai trazer. Mas num ponto, doutor Manuel, infelizmente, vendo a realidade nacional, eu ainda coloco ao senhor uma grande preocupação que eu tenho. O dia que nós tivermos a vacina contra a dengue, infelizmente nós vamos ter que voltar àquelas campanhas da antiga SUCAM, até para fazer limpeza pública e limpeza nos quintais e domicílios. Porque se as pessoas, com o risco, inclusive de morrer, que ainda tem, ainda mantém uma situação de criadouros e de acúmulo de lixo e resíduos sólidos nos seus quintais, o dia que ele tiver tomado a vacina e que ele não for mais desenvolver a doença, eu não sei como nós vamos trabalhar. Nós vamos deixar de ter dengue, mas vamos passar a ter verminose de novo, esquistossomose, filariose e tantas outras doenças que o senhor conhece muito melhor do que eu como profissional competente médico da nossa rede municipal. Obrigado, secretário. Senhor presidente, era só que eu queria. Pois não, excelência. Nós queremos mais uma vez, doutor Nardi, agradecer a presença do senhor, do Michel, os demais servidores, que estiveram aqui presentes. Nós estaremos recebendo daqui em instantes a documentação formal encaminhada por Vossa Excelência. E antes de nós encerrarmos essa reunião, nós queremos pedir a autorização dos senhores para o uso da imagem, do áudio. Nós estamos passando ao vivo, mas queremos mantê-la também ali, doutor Nardi, ao vivo. Perfeitamente. Nós somos servidores públicos e essa é uma audiência pública que nós estamos participando. Desta forma, com certeza, essa autorização é dada. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos os demais vereadores, também a presença da nossa colega vereadora Carmen Inocente, que nem registrar, esteve aqui acompanhando os trabalhos da nossa CPI, e não havendo nada mais a tratar, apenas fazendo menção que a nossa próxima reunião será no dia 13 de maio, em virtude do feriado municipal que ocorre no dia 12 de maio, aniversário da cidade de Maringá, e às 4 horas. Agradeço a todos e a todas, tenham todos um bom dia. Boa tarde. Eu vou ver com o Léo, toda a documentação do presidente.